já vamos falar direto com o nosso querido Marcelo Lima, nosso colega radialista, advogado, ex-prefeito de Delmiro, conhece os bastidores da política mais do que ninguém. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e aqui poderemos papear, tocar em vários assuntos. Tudo bem? Abra aí, Rubens, o microfone do Marcelo. Tá ok? Tá, deixa eu ver aqui. Pode ser aqui? Hein? Eu aprendi uma coisa, que em microfone não se bate, se fala, né? Consegue aí, Rubens? Eu não tô ouvindo aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá ligado. Tá tudo ligado agora. Só não tá saindo nada aqui, ó. Agora tá ligado, agora tá ligado. Agora vem uma voz de peso. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rubens. Ouvintes da Rádio Cacique, da Rádio Vitório, da Rádio Cidade FM, lá de Santana do Ipanema, os ouvintes também da Madruga FM aqui de Bom Conselho, digo aqui que é pertinho, né? Pertinho. Da Web Rádio Palmeira e da Web TV Nacional.com. Prazer estar aqui com você e conversar sobre os acontecimentos últimos aqui de Palmeira dos Índios, Cláudio. Primeiro assunto, vamos falar aqui sobre carteira de radialista vai valer como identidade em todo o Brasil. Como é que você recebe essa notícia aí? Uma consequência, né? Eu acho que é importante porque outras categorias já têm o documento que tem a validade oficial. O advogado, o enfermeiro, o médico. Essa identidade funcional ter validade como documento de identificação, acho de extrema importância e até um reconhecimento e uma valorização da nossa categoria, né, enquanto radialistas. É muito boa essa informação, realmente esse reconhecimento que o radialista merece, porque o radialista ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco professor, ele é um pouco de tudo, né? Verdade. E a partir que o radialista ele tem opinião própria, formada, é o que mais chama a atenção, né? Porque aqui nós não somos chapas brancas, né? Aqui a nossa chapa é a verdade e a notícia, Marcelo. Sem dúvida, acho que o papel do rádio é não ter lado, né? É trazer o fato que importa à população, ao nosso ouvinte e que é o nosso principal objetivo e que o ouvinte faça o seu juízo de valor, né? Verdade. Diariamente no seu programa, já tem quantos anos o Força do Povo? Na Vitório FM chegamos em 2014, 8 anos. 8 anos. E isso é sempre com a mesma característica, levar a informação verdadeira e opinar de maneira independente, né? É o nosso perfil, né? O nosso perfil, a gente apresentou esse mesmo programa quando militava lá no Sertão, chamava-se A Vez do Povo no Rádio, mesmo formato, né? Programa que na época tinha sido, e nós trabalhamos juntos, você trabalhou comigo lá, na época fomos levados pelo Josmário Silva, que apresentava esse programa. Quando o Josmário saiu de lá, entrou o Elton Costa, que você também trabalhou junto. Verdade. E aí eu assumi, na ausência do saudoso Elton Costa, os dois saudosos, né? Tanto o Elton quanto o Josmário. E aí a gente veio, assumiu outra missão e voltou para o rádio já em Palmeira dos Índios em 2009, apresentamos o mesmo perfil de programa na Farol, durante 4 anos, e já estamos com 8 na Rádio do Ricardo, que é um amigo antigo da minha família, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande e nos dá essa independência, essa liberdade para trabalhar, e nós temos uma sintonia muito interessante, eu e o Ricardo, e estamos aqui ampliando esses horizontes com essa parceria que firmamos com você, com o Vladimir, com o Valões, com o doutor Renivaldo, com o Júnior Fernandes, com o Hernande, levando o nosso programa com mais alcance, né? Marcelo, essa história do Laranjal aqui em Palmeira dos Índios te surpreendeu em algum momento? Me surpreendeu o estilo de fazer política que esses caras fazem há muitos pleitos, né? O que me surpreende é a insistência em praticar um ato ilícito e achar que, como eles dizem em todo canto, diziam, né? Eu acho que agora já está mudando a concepção, é que isso não vai dar em nada, né? E nunca deu. Esse processo, quando nós construímos ao final da eleição de 2020, a gente conseguiu provar que essa prática de filiar as mulheres, porque o ouvinte que não sabe, talvez até, o que é cota de gênero? É só para mulher? Não. A legislação eleitoral, ela determina que o partido tem que apresentar pelo menos 30% de um sexo diferente, de um gênero diferente. Então, por exemplo, 70% de homens, 30% de mulheres, ou vice-versa. Pode ser 70% de mulheres,
ou 30% de homens. Você não pode ter um partido lançando só candidaturas de um mesmo sexo. Essa é uma exigência legal, que é a ideia dar oportunidade à mulher e entrar na política, porque a participação feminina, apesar do eleitorado da maioria ser feminino, a participação como detentoras de mandato é ainda pequena. Então, o que é que essa equipe fazia? Eles filiavam as mulheres, e nós colacionamos nos autos 11 situações idênticas, de 3 desse pleito, 2 desse pleito e outras 9 de pleitos anteriores, eleições pretéritas. Então, eles filiavam as mulheres, registravam a candidatura, não havia candidatura de fato, só no papel. Faltando 72 horas, eles retiravam a candidatura, renunciavam à candidatura, apresentavam no cartório, não havia mais tempo hábil para que o número fosse retirado, mudasse a programação das urnas, que a essas alturas, faltando 72 horas, as urnas já estão programadas. Então, eles retiram a candidatura, a candidata não é votada, porque ela não foi candidata de fato. Ela foi só do papel, na teoria, para tentar enganar a justiça. Então foi uma grande manobra, né? E é isso o que surpreende, né, quando você fez a pergunta, é justamente porque foi a persistência disso, porque esse assunto tem estado mais em evidência dos últimos 2 pleitos, de 2018 para cá. Então, o que me surpreende é a insistência em praticar o ilícito, tanto que o Ironaldo, que é o secretário do PRTB em Palmeira dos Índios, em audiência de instrução, no fórum, ele disse, com todas as letras, está nos autos, ele disse que advertiu ao presidente do partido, Flávio Tagino, do risco que estavam correndo com aquela prática. Mas, mesmo assim, eles tentaram, quer dizer, enganar a justiça e assumiram o risco. E aí, quando a gente assume uma postura, a gente tem consequências. Às vezes a consequência é boa, às vezes é ruim. Então, com esse alerta ao presidente do partido, o que é que se crê? Que o pessoal acredita na impunidade. Exatamente. E foi isso que eu disse durante a sustentação oral lá em Maceió na última quarta-feira. Eles duvidam da capacidade do judiciário pensar. Porque o processo, eles não conseguiram juntar uma prova sequer que teriam feito campanha. E aí as consequências estão vindo, né? Porque todo o procedimento, todo o rito processual até agora, desde o dia 30 de novembro de 2020, que foi o dia, nessa hora do dia, meio-dia e pouco, que eu dei entrada na ação, de lá para cá, eles só colecionaram derrotas. O Ministério Público foi enfático em pedir a condenação, porque o Ministério Público dá o parecer. A Justiça aqui, a audiência de instrução foi reveladora, ao ponto de uma das candidatas não sabia nem o número de campanha. A sentença do doutor André Parísio foi uma coisa espetacular, uma lição, uma didática pedagógica, combatendo a ilicitude. Aí esse processo eles recorrem, vai para o tribunal, o Ministério Público dá outro parecer em Palmeira, em cima da sentença, pedindo a condenação, reforçando, porque o processo foi para o tribunal. Quando chegou lá, o Ministério Público Federal, outra pancada neles. E agora, na quarta-feira, quando começou o julgamento, o relatório do desembargador Eduardo Campos Lopes foi uma coisa fantástica. 30 laudas. E confirmando a sentença de piso. Ou seja, eles até agora só colecionaram derrotas, o que nos faz crer que a questão da cassação do Sidney Tagino e do Guruba é só questão de dias. Eles sabem que vão ser cassados, tanto que teve até tom de despedida essa semana na Câmara. Esse pedido de vistas está dentro do processo, é legal, constitucional e demora quanto tempo esse pedido de vista? Totalmente legal, é uma prática que, como eu disse ontem aqui na transmissão pela manhã, quando eu entrei no ar direto de Maceió com o Júnior Fernandes e que o nossa rede transmitindo, eu informei, é um rito que quem está acostumado no dia a dia dos tribunais está acostumado com isso aí, que é normal, tudo dentro da legalidade. Quando um dos desembargadores, ou qualquer que sejam deles, tem alguma dúvida, algo que porque a justiça ela é muito correta, ela é muito retilínea, ela é muito reta. Então, se o cara tem alguma dúvida, ele pede vistas. Ele vai analisar com mais calma. Esse prazo, respondendo a sua pergunta, o regimento interno do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, estipula de 10 dias. Ele pode pedir, ao final desses 10 dias, uma prorrogação por igual período, daria 20 dias.
E aí ele tem que devolver o processo dizendo que tudo já está convencido e vai para o plenário julgar. Caso que isso com certeza não vai acontecer, mas imaginemos a possibilidade dele não devolver nesses 20 dias, aí o presidente do tribunal avoca e pede para colocar em pauta e aí vai a julgamento. Mas com certeza o desembargador Washington Luiz deve devolver antes disso. Já teve gente na Câmara se despedindo, não foi? Eu vi uns vídeos nas redes sociais em que um dos vereadores caçados, o Sidney, ele meio que em tom de despedida, já emocionado, porque eles sabem, né? Qual a alegação da defesa? Que elas foram candidatas, né? Que elas foram candidatas, mas que renunciaram por conta da pandemia, por falta de recursos partidários, esse tipo de coisa. O que não é compreensível, porque a pandemia começou em março, ela registra a candidatura em julho, final de julho, se não tiver engarrado. 2 semanas depois, a Jéssica Roberta já vai para as redes sociais pedir voto para o Abraão, que é compadre do marido. Alega nos autos que quem fez foi o Luan, que não estaria satisfeito com a candidatura da esposa, que não queria que ela fosse candidata. Só que tudo montado, né? Forjado, porque ela disseram que estava brigado com o marido e tal, só que nas redes sociais dela, está nos autos isso, ela, quando disse que estava brigado com o marido, ela estava postando no francês, eu te amo, meu amor e tal, não sei o quê. Declarações. Isso. E o caso da Fabiana, que teve 0 voto, né? E também não fez campanha nenhuma, eles não comprovaram em momento nenhum. Ah, mas renunciaram. Sim, aí por causa da pandemia. E você descobriu que a pandemia estava matando pessoas pelo mundo afora, faltando 3 dias para a eleição. Depois é muita coincidência, né? Aí, bicho, tá entendendo que é tentar duvidar da nossa capacidade? Porque assim, até uma pessoa, não precisa ser juiz, não precisa ser operador do direito para entender que foi tudo montado, né? Porque propositalmente. Né? Exatamente, foi tudo articulado, porque é uma prática que eles já vinham fazendo antes, e a gente provou isso nos autos, e aí vai ter que arcar com as consequências, né? Então, por mais que demore, a sentença vai sair, né? Mesmo com esse pedido de vistas, vai se ter uma resposta, e aí não há dúvidas para os suplentes assumirem. Não há. Na nossa visão, até agora confirmada pelo Ministério Público, pelo juiz eleitoral, pelo desembargador relator, todos entenderam como nós entendemos e eles devem ter os mandatos cassados dentro em breve. Não vai demorar. Eu imagino a dizer que isso não deva levar mais do que, talvez não chegue aos 2 meses, mas que a gente tem esses 20 dias. Aí se a gente contar que o desembargador demore os 20, ainda em menos de um mês a gente tem esse resultado. Então o pessoal não vai curtir o São João sendo vereador? Os eleitos pelo PRTB, não. Não, né? Não. Entendi. E registre-se, faça-se justiça, né? O advogado deles disse em sustentação oral que eles não sabiam e não colaboraram com a fraude. Só que a lei, ela é muito cristalina, no sentido de dizer que não adianta o cara não saber ou não ter feito, mas se beneficiou. Então, se beneficiou, eles vão ter que ser... Aí não dá para entender que eles não participaram, aquela coisa toda, mas nesse trajeto que vai da filiação, você vai assinar documentos, não vai, você não vai ler o que está assinando, e o cara não percebe nada disso? Bom, eles dizem que não perceberam, né? Aí fica difícil para a gente fazer qualquer julgamento subjetivo, mas é pouco provável, né? Né? Mas eles dizem que não sabiam e que não colaboraram, então eu vou ficar acreditando neles. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto, vamos continuar falando sobre política, né? Sobre política. Eu até li essa matéria agora do Cleverson, falando que tempo de eleição tem de tudo, até de inaugurar Beco do Amor. Você foi prefeito lá em Delmiro Gouveia. Acontece essas coisas assim nos bastidores, assim, essas ideias de beco, de coisas interessantes. Alguma obra assim que o pessoal queira aparecer, né? Aí cria um nome, Beco do Amor. Aí me perguntaram agora o que é que faz no Beco do Amor, hein? Estão perguntando o que é que, né? No Beco do Amor. Já sabe, amor, pronto, ficou famoso, né? Como é que você analisa esse comportamento de alguns políticos aqui no nosso Brasil? Olha, criando tantos nomes assim. A gente tem o histórico aí de Alagoas, sobretudo onde nós estamos, né? De umas histórias pitorescas, né? De bastidores, e a história está aí para contar, porque a política ela é muito evidência, né? A gente sabe que não precisa ser político para saber que nem em época de campanha
tudo pode acontecer, né? Para chamar a atenção do eleitorado, né? Vamos falar sobre a política nacional? Política nacional? O que é que você está achando aí? Alckmin, vice de Lula. Como você recebe esse tipo de informação? Que Alckmin batia no Lula pesado, que Lula acabou com o Brasil, que Lula é ladrão, que Lula quer voltar sendo crime, que Lula... Aí Alckmin é o vice de Lula. E aí, como é que você encara isso? Normal. Normal? Faz parte da política? Faz totalmente, né? Porque assim, os políticos, eles têm um comportamento que eles são exemplares para a sociedade nesse aspecto. Porque assim, eleição passa, os amigos ficam. As pessoas, nós temos esse hábito, eu digo nós por enquanto sociedade, de perder amigos, de se intrigar, de trocar tapa por causa de uma política partidária. Mas os próprios políticos nos dão os exemplos que a gente não segue. A política tem que passar. Eu posso discordar de você hoje aqui, né? Você dizer uma coisa e não concordar e você não concordar comigo. Nada impede que mais na frente você diga, Marcelo, eu acho que você estava certo e eu estava errado, ou vice-versa. Então, é mais um exemplo que se dá para a sociedade. Tem uma postagem que eu sempre replico nas minhas redes sociais nesse aspecto, que a política passa, mas os amigos ficam. E eu sinto muito por aqueles que não ficam amigos depois disso, porque os políticos ficam. Você acha que o eleitor ele consegue sugar esse teu raciocínio tão facilmente? Não consegue. A gente conhece pessoas, e certamente você tem no ciclo de amizades, de pessoas que se intrigaram, até de familiares, por causa de um processo político. Porque as pessoas, a sociedade sente muito esse calor, né? Sobretudo numa campanha municipal, uma campanha para vereador, que é a chamada campanha paroquial, né? Que o cara sabe onde o vereador mora, ou ele sabe onde o eleitor, quem vota. Mas os políticos, eu vejo na minha avaliação que eles estão corretos, porque assim, não no sentido de certas práticas, mas a política passou, eu discordava de você lá atrás, mas hoje eu penso diferente. E a sociedade precisa também ter esse alcance, porque o fato de eu discordar de você hoje não quer dizer que eu não possa concordar contigo amanhã. Vamos falar sobre Alagoas? Temos aí 3 pré-candidaturas. Quem leva? Rapaz, aí é uma pergunta difícil, né? A gente vive um momento diferente na política, né? O governador renunciou pela primeira vez, né? Na história, que um governador de Alagoas renuncia. A gente teve outros afastamentos, mas por motivos outros. Mas o governador renunciou, o prefeito de Arapiraca, que era o vice-governador, renunciou lá na época para ser prefeito de Arapiraca, o Luciano. E aí, na linha sucessória, o primeiro que vem é o presidente do Tribunal de Justiça, tem esses 30 dias. Fala-se que vai ser eleito o Paulo Dantas, que já deu entrevista aqui. Que vai disputar com Valões, né? Vai? Que Valões se inscreveu, né? Para governador. Para governador. Importante. Já foi a Assembleia se inscrever, né? Qualquer cidadão pode, né? Qualquer acima eleitor, de 30 anos, tal. Né? Então o Valões já foi para Santana, já se inscreveu lá e é candidato, né? Lá na Assembleia já botou o nome dele para ir para o julgamento, para disputar. Vamos torcer pelo Valões, né? Que tem um outro também que você falou no seu programa que eu esqueci. Cabo Bebeto. Cabo Bebeto. Então já são 3 nomes. 3 nomes. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Mas qualquer cidadão alagoano, eleitor alagoano, pode lá se inscrever, né, para disputar o governo do estado, né? Vai lá que apareça um outro nome e tire o Paulo Dantas, que já está se achando que ganhou, não é? Mas essa semana surgiu uma lebre aí, né? O jornalista Ricardo Mota postou no Cada Minuto que a lei que a Assembleia aprovou, que regulamenta o processo de eleição indireta feito pela Assembleia, teria, ou tem, né, algumas inconstitucionalidades. E se judicializar isso aí, o Cléber Loureiro demora um pouco mais no governo. Porque aí a eleição fica impedida de acontecer, né? E os outros nomes? Engloba também? Não, aí o caso é específico para o Paulo Dantas, né? Não, o caso é para o processo eleitoral indireto. Entendi. Para a eleição, não é de um candidato específico. Tá certo. Teria algumas inconstitucionalidades, e aí se judicializar, a justiça tem o seu rito e pode ser que isso demore, né? Vamos falar sobre Palmeira dos Índios. Me conta aí. O que foi que houve? Que aquela obra... Rúsio, pega água para nós, por favor. Pega água para a gente degustar um pouquinho dessa água bem geladinha. Me diga uma coisa. Aquela obra ali do portal, ali perto da rodoviária, está paralisada. Você sabe o que foi que houve lá? Não, ninguém sabe.
Será que aqui o terreno por onde o pessoal faz o desvio, particular, não é isso? Deve ser particular. Então, será que faltou indenizar o pessoal para... Não, eu creio que não, porque pela legislação você tem uma margem, né, que não pode construir a rodovia, né? Um outro problema que a prefeitura até agora não explicou, porque foram feitos 3 portais, 2 estão conclusos, e tem esse da entrada chegando de Maceió, que foi feito só a metade, e hoje para passar por lá, você tem que... Você é obrigado a infringir a lei de trânsito. Vai na contramão. No sentido quem está chegando na cidade, sim. Você é obrigado a cometer infração gravíssima. Não é? Quem for ali, por alguns metros, vai ter que infringir o Código Nacional, o Código Brasileiro de Trânsito, porque você vai pegar a contramão. E, inclusive, a obra está lá aparentemente abandonada, porque fecharam aquele acesso que era temporário e ficou por isso mesmo. Eu comentei aqui em outro programa que portal se faz fora da cidade. Aqui em Palmeiras se faz dentro. É normal? Você acha normal um negócio desse? Não é? Porque eu tenho viajado bastante e aí eu vejo pelo menos 1 quilômetro antes de chegar na cidade, sei lá, aí o pessoal faz o portal, né? Seja bem-vindo, por exemplo, a Lagoa Grande, que é a terra do Jackson Pandeiro, tem um portal em forma de pandeiro, coisa mais linda, antes de você adentrar a cidade. Já aqui em Palmeira, tem portais, tem aquele portal da Verde Brito dentro da cidade. É dentro da cidade. Deveria ser pelo menos ali no Gavião, no Porto de Santo Antônio. Mas aí não daria a mesma mídia, né? Aí tem essa diferença, é? O político normalmente gosta de aparecer, né? Ah, entendi. A saúde do município de Palmeiras dos Índios está bem tratado mesmo? Que eu vejo muito na rede social o pessoal fazendo prints, mandando lá as conversas e tal, e divulgando que tá uma maravilha. Você tem visto isso? Rapaz, o que a gente ouve é que com a nomeação do novo secretário, que é o Jânio, teria dado uma melhorada. O Jânio tem formação médica, não? Na área da saúde? Não, que eu saiba, não. Não que eu saiba, não posso lhe garantir. Mas a coisa ainda tem... A saúde ela é problemática em todo canto, né, Cláudio? Porque é aquela primeira necessidade de todos nós. Mas agora, a questão em Palmeiras é que troca muito de secretário, né? Por quê? Bom, você já foi prefeito. Você acha isso é normal? Essa toda hora está mudando de secretário? Isso é normal? Tem governantes que preferem, eles chamam de oxigenar a pasta, né? Sim, mas as coisas andam normalmente? Você mudando constantemente de secretário? Sempre que você tem uma mudança de comando, há uma mudança de visão, né? O que um pensa é diferente do outro, e aí demora um tempo de adaptação. Mas quando você foi prefeito, você chegou a fazer mudança assim repentina, assim, aos poucos? A todo instante? Não. A gente fez, mas já com anos de governo. Já que em Palmeiras o cara não consegue nem esquentar a cadeira. Na saúde tem sido assim, né? Rapaz, é complicado, né? Porque se você nomeia um secretário, porque você é um cara de confiança, ele pode responder à altura ali, né, pelo cargo que ele assumiu. Aí quando tá mudando, aí o cara chega, quer dizer, e o próximo fica até inseguro, né? Porque imagine, tá com 15 dias trocou um, aí tá com 8 dias que trocou outro. Aí o cara que assumiu, o cara fica que nem quando o gato vê um Rottweiler, né? Fica daquele jeito que ele qualquer hora vai perder, né? Perder o trabalho, né? Então não tem como ter uma sustância o trabalho do camarada. Nossa Palmeiras dos Índios, rapaz. Ei, e o CSE? Você não torce pro CSE ainda? É a nossa sina, né? Nosso sofrimento, nossa agonia, né? O que acontece todo ano com o CSE? Todo ano. Rapaz, ali parece que enterraram um jumento de cabeça para baixo. Segundo o saudoso João Macumba, enterraram, tem algo enterrado em uma das traves ali do Juca Sampaio. Deve ter, né? Tem uma macumba enterrada na macumba que o CSE não consegue, de jeito nenhum. Segundo o João Macumba. Só nos faz sofrer, né? A gente tosse, o time... Ele investe dinheiro, né? Investe, a prefeitura está investindo bastante, é 200 mil por mês. É muito dinheiro, né? E o time não consegue render. Não ganha nada, né? Agora, você acha normal misturar política e esporte? Pois eu vejo que algumas atitudes do prefeito, ele vai lá como é meu time. O CSE é do povo palmeirense. É meu time, vai lá e entra no estádio, tal, aquela coisa toda, provoca aquela celeuma toda, aquela confusão. Você acha normal isso? Olha, acha que dá certo? Historicamente, o CSE em Palmeiras dos Índios, ele é bancado pela prefeitura, né? Então, não há grandes investimentos.
em termos de privados. E não é um time contínuo, né? Só em temporada, né? Esse ano é que pela primeira vez ele tem um calendário completo o ano todo porque está na Série D, né? Já não tem essa garantia para o ano que vem porque a gente não conseguiu reconquistar a vaga. Mas então quando há esse investimento por parte da prefeitura, aí normalmente o prefeito que está na gestão, e não é só o Júlio, foi de outros, né? Se arvora no direito de intervir, contratar, demitir, escalar e coisa e tal. E aí é uma prática que é feita, infelizmente é lamentável, porque eu penso que o investimento deveria ser feito no esporte, não no futebol apenas. A gente só tem, o único investimento que a gente tem governamental hoje é no CSE e pronto. Várias quadras de esporte, mas ninguém incentiva o basquete, ninguém incentiva o handebol e outros esportes, outras modalidades. E geração de emprego e renda aqui no nosso município tem? Partindo do poder público? Outro problema antigo, né? Palmeira dos Índios, a gente tem muitos palmeirenses que foram embora e ainda sonham em voltar, mas se esbarram nessa problemática, que é a falta de geração de emprego, né? O jovem, quando termina o nível médio, por exemplo, ou a faculdade, hoje em Palmeira, ele consegue entrar no mercado de trabalho facilmente aqui? Se ele for para mercado, né? Mercado, farmácia ou bar. Ou para o comércio. Ou para o comércio. Mas isso é um problema que é tão grave e danoso à sociedade, porque a gente não consegue atrair grandes indústrias, que é quem gera emprego. Porque hoje quem gera emprego em Palmeira é o quê? A prefeitura, né? Principalmente. É o maior gerador. É o maior gerador. Aí você tem a Boa Sorte, você tem a Vale Dourado, se bem que não, pelo que se fala, a saúde financeira não é das melhores dessas empresas. A Vale Dourado, inclusive, em recuperação judicial. Recentemente o Cunha abriu o Avante. Mas a gente sempre fica na esperança de atrair uma empresa que gere. Tem um hospital também, ontem o doutor Pedro Gatos, que no hospital são 600 funcionários. Isso, 600 funcionários. É uma grande indústria. É verdade. Você imagina mais 3 empresas ou 4 dessa magnitude com essa geração de emprego e renda. Como seria isso aqui, né? É verdade. Fantástico. Aí vai muito da informalidade hoje que prevalece, muita gente dando seus corre, né? Ontem, por mais de uma hora, nós conversamos com o provedor do Hospital Regional Santa Rita, doutor Pedro Gaia, ele fazendo uma prestação de contas desde quando assumiu a provedoria do hospital e falando dos investimentos, inclusive a nova maternidade, o novo hospital que ele sonha, né? Para a Palmeira vai ser um grande presente nesses 70 anos do hospital. Inclusive, hoje, o Collor está visitando, especialmente o hospital, né, conhecendo a estrutura que já sendo feita. Como é que você avalia esse fomento do Dr. Pedro Gaia de ter um hospital de altíssima qualidade, de referência aqui na nossa cidade? Olha, o Dr. Pedro Gaia transformou o hospital e a maternidade, né? Renovou toda, eu creio que ele já fez essa prestação de contas aqui ontem. Mas eu falando especificamente do evento de hoje, né? Daqui a pouco a gente vai até acompanhar lá, fazer a cobertura jornalística. O senador Fernando Collor vai estar a partir das 2h30 da tarde, 2h30. A maternidade está ficando uma coisa de outro mundo, não é totalmente outra, né? Totalmente diferente de tudo que a gente conheceu e de quem já entrou lá e viu. Parece um hotel, que hoje é a nova tendência dos hospitais, ter essa fisionomia de um local aprazível, confortável, receptivo, que é até para a saúde emocional do paciente, né? Mas está uma coisa linda a maternidade. O doutor Pedro constantemente convoca a imprensa, mostra como está, presta contas, mostra os números. Feito um trabalho fabuloso do doutor Pedro Gaia, que é revolucionando ali o setor. Nós estamos aqui ao lado da Praça Antônio Leite, aqui no distrito de Canafístula, Frei Damião. E a prefeitura já anunciou que vai chegar uma obra de R$500 mil para fazer um monumento nessa Praça Antônio Leite, não é? Que vão fazer em frente à igreja de Canafístula. É muito dinheiro para uma obra dessa, porque aquela da Santa foi bem menor, custou em torno de 80 a 100 mil reais. E o monumento aqui ia custar R$500 mil. Não é muito dinheiro não para uma obra dessa? Rapaz, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver o tamanho dessa obra, né? Porque como é que se praça pode... Pelo volume de dinheiro e pela estrutura que foi apresentada via foto, aqui não vai caber não. E aí tem que se ver, porque se você comparar, porque a estátua de Nossa Senhora do Amparo
a imagem lá na subida da Serra do Goiti foi 80 mil e aqui custar 500 a do Frei Damião, alguma coisa está errado, né? A não ser que vai vir algo diferente da estátua, né? Que aí eu não sei o que seria para justificar um valor tão grande, né? Se bem que a Tribuna do Sertão publicou outro dia, e aí o prefeito até corrigiu, né? A questão dos poços, custando 130 mil um poço artesiano. Quando você gastaria quanto? 2 milhões, né? Aí, assim, a tribuna lá, teu prefeito até fez um agradecimento à sociedade vigilante, né? Mas não agradeceu a tribuna. E são outras questões políticas que estão envolvidas, porque hoje a Tribuna do Sertão faz um trabalho fantástico de acompanhamento. Hoje não, sempre fez, né? E aí aí ali a prefeitura deu colou, né? Mas aí não colou, porque aí a tribuna chegou em cima e a imprensa caiu em cima, e aí o prefeito acabou cancelando a licitação daqueles poços, porque realmente estava totalmente fora da realidade. Ô Rubens, tem uma pergunta aqui que o Valões fez para o Marcelo. Vamos colocar no ar, ô Rubens? Vou passar para você, mandei para o seu WhatsApp. Coloca no ar a pergunta do Valões para o Marcelo, vamos ouvir? Solta aí. Boa tarde, grande Marcelo, que alegria tê-lo no nosso convívio aqui, junto à comunidade santanense do Sertão. Marcelo, você atuou como advogado agora, recentemente, esta semana, em defesa de 2 suplentes. Fala dessa eleição aí, o que aconteceu lá, do Washington Luiz, irmão do deputado Inácio Loyola, pedir vista do processo, me cheira alguma coisa, viu, Marcelo? Me cheira, será que ele quer apoio dos 2 que estão no mandato ou quer o apoio dos 2 que devem entrar? Em política tudo tem, e aquela TRE de Alagoas, ele é uma casa política, afinal de contas um dos desembargadores de lá é pai do prefeito de Piranhas e tem o irmão Inácio Loyola. Estranho pedir vista, não foi, Marcelo? Um abraço, garoto, sou seu fã pacas. Fala, Valões, boa tarde, meu querido, prazer falar com um amigo. Há muito tempo que nós temos um convívio e já há um bom tempo que a gente não se vê pessoalmente. Um abraço, meu querido. Olha, Valões, eu não acredito não, assim, no tocante ao pedido de vistas, como eu já disse aqui há pouco, né, é um pedido de vista constitucional, é legal, mas não acredito que tenha nenhuma relação política, não. Até porque é um trabalho, eu acho que o pedido de vistas foi mais para que o desembargador pudesse se convencer do relatório que foi apresentado pelo desembargador Eduardo Antônio Campos Lopes. É bem verdade, claro, o Washington é irmão, o desembargador Washington Luiz é irmão do ex-prefeito de Piranhas e agora deputado, né, Inácio Loyola. Mas não creio que tenha nenhuma relação política, não. A conduta foi meramente técnica, na minha visão, né? Ela é legal e o desembargador Washington, ele é muito exigente nas suas decisões. Acho que o caminho deve ter sido, com certeza foi totalmente jurídico, Valões, na minha avaliação. Respondida a sua pergunta, mestre Valões, o mago de Santana do Ipanema, da comunicação de Santana do Ipanema. 12h53. Marcelo, eu sei que você tem compromisso, né? Você ainda vai. Já almoçou? Não. Só comido não, né? Ainda não, vai para casa, né? Esse homem comida é outro homem, né? Já diz o nosso amigo Júlio Fernandes, conhece, assim? Né?